professor, a gente queria fazer algumas perguntas para o senhor. Primeiramente, a respeito dos seus algoritmos. Os algoritmos que você desenvolve implementando aspectos biológicos na computação. Nesses algoritmos, quais são as principais características biológicas e o que elas trariam de diferente desses algoritmos novos com relação aos tradicionais? Bom, antes de mais nada, muito obrigado por vir me visitar, né, e ter esse interesse. Esse trabalho de vocês é um trabalho muito legal, né, integra os alunos que estão chegando no curso de Engenharia de Computação muito rapidamente com os professores que estão ensinando no curso, são pesquisadores. Sobre sua pergunta, o que eu posso lhe dizer é o seguinte: eu trabalho com uma área de pesquisa chamada inteligência computacional. Ela, às vezes, é confundida com inteligência artificial, mas existem algumas diferenças epistemológicas que eu não vou entrar em detalhes. Em inteligência computacional, o que nós fazemos é tentar nos inspirar na natureza, né? E depois dessa inspiração, nós usarmos os princípios derivados, né, e, obviamente, construir artefatos computacionais. Mas, antes de continuar na resposta, eu quero dizer o seguinte: então, a inspiração na natureza não é nada novo, ok? Existe uma área chamada biônica que faz esse tipo de coisa. Por exemplo, o avião, certo? É uma inspiração na natureza, nas aves, né? Então, você vê que um avião tem asas. O avião, a estrutura interna da asa do avião, ela é em cantilever, igual aos ossos, por exemplo, de aves. Mas o avião não bate asas, então é apenas uma inspiração, ok? Diferentemente do que talvez possa fazer. Ninguém copia a natureza. Mas é uma boa ideia se inspirar na natureza, porque ela vem evoluindo há bilhões de anos, né? Muito bem. Quando você me pergunta dos nossos algoritmos, existem vários algoritmos que nós construímos já. Vários novos, são algoritmos inovadores, etc. Mas eu posso dar o exemplo do FSS, que é uma produção minha com o professor Carmelo Bastos, certo? Também aqui do departamento. Desculpem. E é uma produção muito interessante, a meu ver. Ela usa a inspiração de peixes, né, de cardumes. E a ideia do FSS, basicamente, é você tentar, através de unidades que seriam os peixes nesse algoritmo, muito simples, né, integrar a informação e depois processar a informação no nível do cardume, né? Então, o algoritmo serve, por exemplo, para buscar informações em grandes espaços, né? Quando eu falo grandes espaços, eu falo coisas grandes mesmo, onde não valeria a pena você usar nenhum algoritmo convencional, ok? Você teria que usar uma busca, como nós chamamos, busca heurística, que não inspeciona, por exemplo, todas as combinações que emergem dessa explosão combinatorial quando eu trabalho com muitas dimensões, por exemplo. Então o FSS ele faz isso relativamente bem, é um dos algoritmos mais eficientes hoje que existe, não é, na literatura, não é, e nós estamos o tempo todo desenvolvendo. Mas sendo um pouco mais específico, a ideia do FSS é basicamente entender, não é, como peixes, por exemplo, funcionam em um habitat, como o mar, não é, e daí tirar algumas intuições. E nós fizemos isso. Então, por exemplo, vocês ainda estão muito novos, mas existem uns conceitos chamados busca em largura e busca em profundidade, certo? Busca local, busca global, né? E nós fazemos isso com o FSS de uma maneira muito automática, porque a inspiração nos permite isso, né? Então, por exemplo, os peixes eles fazem buscas locais ao seu redor e comunicam via um mecanismo que eu vou comentar depois, essa informação para o restante do cardume, de maneiras que há uma movimentação suave, certo, desses elementos que estão buscando no espaço de alta dimensionalidade, não é? E após o encontro de uma área mais benéfica, vamos dizer assim, ou mais propícia à busca, o próprio algoritmo decide fazer uma mudança de estratégia entre busca em largura e busca em profundidade, o que nós chamamos em inglês
de exploration e exploitation. Ele faz um switching automático, né, sem a intervenção do operador, do usuário, o que faz com que a aplicação prática do algoritmo seja muito alta, né? Então, resumindo, o que nós podemos dizer é olhar a natureza, se inspirar nela, né, fazer as adaptações e tornar a solução de um problema complexo em algo simples. O que existe por aí é busca por soluções que são complexas. Mas se o domínio já é complexo, o domínio de aplicação já é complexo, né, e nós não buscarmos uma maneira de simplificar, nós não estamos fazendo muita coisa. É igual a trocar 6 por meia dúzia, né? Então, de uma certa forma, esse é um dos algoritmos que nós fizemos, né? Várias pesquisas saíram e estão ainda saindo, porque as possibilidades são muitas, né? Se você tem um cardume só, se tem vários cardumes, se você tem a busca por um objetivo, vários objetivos, né? Mas, de uma maneira geral, nós estamos muito satisfeitos porque já fizemos experimentos interessantes em colocar os peixes em máquinas paralelas, né? E agora estamos encaminhando para busca, combinar fatores onde nós temos algoritmos híbridos em plataformas paralelas, com muitos objetivos conflitantes, não é? E altas dimensionalidades. Por exemplo, nós temos simulações com 1000 dimensões. Então imagine buscar algo dentro de 1000 dimensões. Imagine um ninho de ifs, onde você tem 1000 fors, por exemplo. Okay? Esse processo demoraria meses aí, se fosse pela maneira clássica, né? Muito bem. Respondi sua pergunta? Não? Certo. O professor fala demais, viu? Mas outra pergunta seria, de maneira geral, quais seriam os impactos sociais e econômicos da respectiva implementação de sistemas inteligentes, de inteligência computacional no cotidiano da sociedade? Bom, eu costumo dizer que o impacto de algo depende de quem fez, né? É por isso que eu gosto muito de tentar conversar com os alunos para estimular em vocês a criatividade e a seleção de bons valores e princípios. Se o técnico ele é apenas técnico, o impacto de tudo que ele fizer será muito baixo, certo? Mas, por exemplo, se o técnico está sintonizado com problemas reais da sociedade, certo? O impacto não depende da tecnologia, o impacto fundamentalmente depende dele. Agora, ao usar técnicas como essa que eu descrevi rapidamente a você, você fica empoderado porque a técnica em si, ela economiza recursos em escalas muito grandes, faz coisas muito rápidas, entendeu? Então, claro que a técnica é importante, mas mais importante é o técnico que usa a técnica, entendeu? Então, nós não devemos incorrer no erro de supervalorizar a tecnologia. Okay? Nós devemos entender que nós somos humanos, temos que continuar assim e temos que fazer com que nossa humanidade faça bom uso da técnica, ok? Professor, o FSS ele tem uma aplicação que é pesquisada dentro de indústrias, não é isso? Sim. Como é que ele funciona dentro do cotidiano do trabalho de uma indústria? A que vocês testaram, talvez? Veja, eu costumo dizer que eu sou tool maker, então a gente é construtor de ferramenta. Então, na prática, você não vai construir um sistema com o FSS. O FSS estará dentro de um sistema, né, nas partes mais difíceis, notadamente. Então, por exemplo, nós estamos fazendo 2 pesquisas nesse minuto de mestrado, é isso que eu quero oferecer como exemplo. Na Fiat, né, onde há problemas quer dizer, não é problema, mas a dificuldade lá é de você fazer com que a saturação na linha de produção seja a menor possível, certo? Desculpe, o tempo de parada seja o menor possível, a saturação seja a maior possível, fazer com que a linha não pare. Então, por exemplo, como alocar melhor os recursos, em que sequência, que tarefas, em que posições de trabalho. Percebam que isso aí, quando você faz essas perguntas alinhadas, você tem um espaço de combinação muito grande. Quem vai fazer o quê, quando, em que sequência, em que local, entenderam?
Então, o impacto disso numa empresa pode ser muito alto, a economia pode ser muito grande. Imagine a gente conseguir 1% de aumento de eficiência na linha de produção de uma montadora de automóveis. Certo? O impacto disso é, obviamente, muito alto. Mas eu queria insistir que a aplicação ela não é isolada. Nós temos um sistema, por exemplo, de planejamento e nós queremos identificar nesses dois pesquisas, né, como eu posso acomodar objetivos conflitantes, como eu posso tratar melhor as restrições envolvidas no processo específico de produção. Okay? Então, esses são resultados concretos da aplicação de um algoritmo. E eu fico contente porque esse algoritmo está sendo desenvolvido aqui, já virou capítulo de livro texto, certo? Já virou capítulo de vários livros, compilação de técnicas, não é? Além de, literalmente, algumas dúzias de publicações e, eu diria, talvez até uma dúzia já de mestrados e caminhando agora para alguns doutorados que estão em elaboração. Mas algo concreto, algo que tem um componente teórico, mas com muito potencial de aplicação prática. Isso a gente pode dar só uma conferida no áudio, tá? Isso indo um pouco para a realidade do curso de engenharia de computação em si. Ok. O senhor poderia apontar para a gente 3 tendências na área científica de pesquisa que o senhor vê que está começando a se desenvolver e tem um futuro promissor, e 3 tendências na área de mercado para o pessoal que está fazendo bacharelado de engenharia da computação? Veja, isso está no campo das opiniões, né? Então alguém, desculpem, vai talvez discordar. Mas para mim está muito claro, certo, que a Industry 4.0, que é a internet das coisas, é uma tendência que vai ser muito grande e boa durante muito tempo, certo? Então, a internet das coisas é algo que nós precisamos ter uma atenção especial. A ideia do deep learning também vai criar uma pequena revolução na forma como nós, os sistemas baseados em nuvens e em grandes bancos de dados, certo? E eu diria que a integração de plataformas também, né? A gente deixou de falar um pouco sobre a computação nas nuvens, mas é uma tendência e não tem muita gente trabalhando com isso, certo? Assim, pelo menos no mercado local. A segunda parte da pergunta diz respeito a quê? Essa parte de teoria, de pesquisa teórica, né? Tendências em pesquisa e tendências em mercado. No mercado, né? Veja só, eu acho que a preocupação com o mercado é muito importante, mas eu também acho que há de haver uma sinergia. A academia não pode formar pessoas independentemente do que o mercado demanda, mas também não pode formar pessoas para o que o mercado demanda. Porque, por exemplo, vocês são alunos do primeiro período, se nós agora estivermos preocupados com a demanda do mercado, certo? E mudarmos o curso, porque hoje a tecnologia A ou B é a que deve ser ensinada, quando você se formar, o mercado já mudou de ideia e você está obsoleto. Então nós precisamos ter um meio do caminho, não é? Onde haja um interesse formativo visando o mercado, mas que haja também formação de habilidades e competências que sejam mais permanentes. Por exemplo, de uma maneira geral, o engenheiro hoje não tem, e talvez nunca tenha tido, uma formação para lidar com pessoas, certo? O engenheiro talvez nunca tenha tido no currículo uma habilidade para lidar com projetos. E quando vocês vão para o mercado, certo? Pessoas e projetos são o café da manhã. E a gente forma demais o técnico e esquece que o técnico vai lidar com pessoas, vai lidar com dificuldades, com análise de projetos. Então, esse talvez seja um ponto de vista bem antiquado, mas é porque eu acho que nós não resolvemos bem, certo? Então, essa habilidade de lidar com pessoas e projetos e a habilidade de lidar com trabalho em grupo, certo? Então, hoje é uma tendência que as pessoas trabalhem em grupo, as empresas trabalhem em grupo, certo? E as universidades e os grandes centros de pesquisa trabalham em grupo.
certo? Então, a interdisciplinaridade, a internacionalização das coisas, certo? A forma é completamente diferente você sentar e tocar um projeto do que você ter a interação com pessoas, a redução dos níveis dentro de um projeto. Antigamente existia uma hierarquia muito forte, hoje não é assim, e nem deve ser assim, não é? Nós temos que religar saberes. Esses aspectos, eles não são comumente e devidamente explorados, infelizmente. Mas, se esse vídeo servir de alguma coisa, pensem nessas coisas que eu acabei de lhes dizer. Eu imagino que sejam importantes conselhos, pelo menos agora, né? 2016, é o que eu penso. Amanhã posso estar pensando um pouco diferente ou muito diferente, mas nesse minuto eu realmente recomendo vocês pensarem nesses vieses, né? Afinal, nós vivemos numa grande aldeia hoje, o mundo ficou próximo e as redes sociais, essas plataformas, elas fizeram o mundo ficar mais próximo ainda, as pessoas mais próximas ainda umas das outras. E nós não introjetamos isso muito bem ainda na formação do engenheiro. Dentro disso, o senhor pode dizer então que o currículo da gente precisa de melhorias, e quais seriam essas melhorias? Veja, você falou agora de uma coisa diferente. O currículo, certo, não necessariamente deve ser confundido com a formação em si. Então, a formação, ela transcende o currículo. Nós precisamos fazer mudanças metodológicas em como se ensina, certo? Não é o que se ensina. Algumas disciplinas precisam mudar porque é natural que um currículo evolui e nós fazemos isso regularmente, vocês não precisam se preocupar. Já existe planejada uma nova revisão curricular, certo? Mas, por exemplo, eu estou advogando hoje a reinclusão de estatística dentro do currículo, certo? De uma forma geral, as disciplinas em si, elas não estão desatualizadas. O que talvez seja uma mudança importante é nós fazermos com que os estágios, os trabalhos de conclusão de curso, as monitorias, as iniciações científicas se tornem mais coesas, de maneira que quando você for fazer um estágio, haja mais proximidade com o trabalho que você faz aqui, certo? Você possa fazer o seu TCC aplicado ao ambiente do estágio que você está fazendo, ou pelo menos de alguma maneira com o tópico, certo? Então a minha preocupação não é com o conteúdo, sabe? É com a administração do conteúdo. Isso é que talvez seja importante a gente refletir. Mas os professores do NDE, certo? Que é o núcleo docente estruturante do curso de vocês, eu faço parte, nós já estamos conscientes desses aspectos e nós vamos propor uma mudança na matriz curricular e principalmente na metodologia que talvez diminua esse gap que você falou ou aludiu entre a demanda do mercado e o que a universidade entrega. Mas não achem que esse é o problema principal, não é. O técnico bom, ele sempre vai ter um pequeno momento de ajuste ao sair de um curso. Você, afinal, está sendo formado de maneira geral, generalista, certo? Você entra num conteúdo específico, e vocês vão sempre ter que fazer pequenos cursos. Infelizmente ou felizmente, a área nossa é uma área que exige demanda e formação continuada. Poderia fazer mais uma agora, essa seria com relação à opinião. Se o senhor não quisesse responder tudo mesmo, eu poderia passar para uma outra. Eu gosto da opinião. Gosto bastante da opinião. Antes dela, o seu projeto de inteligência computacional, ele poderia promover, ou ele promove, a independência, a autonomia das máquinas com relação ao trabalho humano? Ou ela seria somente um complemento à existência do trabalho humano? Ok, essa é uma boa pergunta. Veja só, existem coisas que você faz e outras que você gostaria de fazer. Então, por exemplo, eu gostaria muito de poder já estar trabalhando em outro tipo de computação, uma computação que, por exemplo, endereçasse
aspectos como consciência, como livre-arbítrio, mas nós estamos no Nordeste do Brasil, onde o que nós precisamos é trabalhar em aplicações que aumentem a competitividade da indústria. Então, o grosso da minha pesquisa, apesar de teórica, certo, é visando a implementação em ambientes industriais, ok? Então, na prática, a resposta ao que você me perguntou é assim: o que nós estamos fazendo é a criação de plataformas, de abordagens adaptativas para aumentar a competitividade das indústrias nas quais elas forem aplicadas. Agora, o que eu gostaria de fazer, eu faço o que eu gosto, mas eu gostaria de fazer também outras coisas, mas não chegou ainda o momento. Né? Quando a gente tiver com o nosso doutorado funcionando a pleno, certo? Talvez a gente possa endereçar aspectos como esse que você falou, certo? Autonomia, não é? Mas nesse minuto o que talvez seja mais importante é trabalhar com capacidades adaptativas e não necessariamente autonomia, ok? Mas cadê a pergunta de opinião? Assim, a opinião seria, então, como não está sendo trabalhado aqui, por enquanto, a autonomia das máquinas, mas com relação ao assunto autonomia dos computadores e das máquinas, o senhor acha que isso sendo implantado no Brasil, com o atual cenário de qualificação e educação do povo brasileiro, o senhor acha que essa autonomia não poderia trazer mais malefícios que benefícios, ou isso é uma visão errada? Vejam, você falou do atual estágio de educação, né? Eu diria do atual estágio de deseducação do brasileiro, né? Então nós temos vários problemas, mas o nosso problema principal talvez seja um sistema educacional conteudista, um sistema educacional que não estimula a criatividade nem o empreendedorismo, certo? E um sistema educacional que, de certa forma, conforma, ou pior, deforma alguns talentos, não é? Então, o problema não é de autonomia das máquinas, não. O problema é de autonomia dos estudantes, certo? Vocês, os estudantes, e aí vai uma crítica a todos vocês, certo? Quando eu comparo hoje, o estudante de hoje, com o estudante de alguns anos atrás, eu estou achando que vocês, posso estar muito enganado, vocês estão conformados demais, certo? Pouco criativos. Eu dou uma aula, ninguém discorda de mim na minha aula, não é possível. Então, ou eu estou ficando muito bom, certo? Ou então muito brabo, ou alguma coisa está acontecendo. Mas eu imagino que o problema hoje, tá certo, é de um conformismo, ou seja, de uma falta de autonomia, de pensamento de vocês, certo? E por isso mesmo eu não quero gastar um minuto do meu tempo hoje, certo, trabalhando em autonomia de máquina. Eu tenho que gastar fazendo esse tipo de crítica a vocês, nas aulas, tentar estimular que vocês tenham boas ideias, porque as máquinas vão executar exatamente o que vocês querem que elas executem. Se vocês não têm grandes ideias, não estimulam ou não são criativos, as máquinas vão seguir, vão ser versões pioradas de vocês, não é? Então, gostei da sua pergunta, porque me oportunizou essa crítica que eu venho fazendo no âmbito dos meus colegas, certo? No sentido de encorajar vocês a ter uma postura mais crítica, mais combativa, entenderam? E não esperar que a universidade vá formar vocês. A universidade é apenas um dos aspectos importantes nesse processo. Não é? É um momento na vida de vocês, não é o local onde você vai. Você estar na universidade significa que nesse momento você vai adquirir uma profissão, ok? E não espere que o professor vai ensinar tudo a você. Você tem que fazer a sua parte, tem que assumir a responsabilidade. A responsabilidade não se assume, não se atribui, aliás, certo? A responsabilidade se assume. O que eu vejo hoje são poucos estudantes assumindo a responsabilidade do seu papel de estudante, certo? Esperando que o professor faça coisas por ele, certo? Quando na prática vocês é que têm, de alguma forma, né, que tomar o processo educacional nas suas mãos e usar os professores como instrumentos no seu processo de crescimento. Por exemplo, uma entrevista como essa aqui,
tá certo? Alguém pode ouvir, né, e não tomar nenhuma providência a respeito. Eu não gostaria de ter investido meu tempo, eles estão fazendo entrevista na hora do almoço, eu estou com fome aqui, investido meu tempo para que ninguém faça nada a esse respeito. Ou então ache bonito o que está falado aqui, certo? Essas coisas têm que se transformar em ações concretas. Eu vou ouvir essa entrevista, pelo menos eu vou mudar isso aqui. Ok, já valeu a pena, né? Mas não tem sido assim. Os alunos escutam as coisas, acham bonito muitas vezes, mas não tem mudança, né, de atitude. Entenderam? Então mudem, ok? Joia.